Eu nunca tinha prestado atenção direito na irmã Clara. Não por mal, mas porque na igreja a gente sempre olha mais para quem fala alto, quem canta bonito ou quem tem aquelas histórias de milagre que dão arrepios. Ela era só mais uma irmã sentada nos bancos de trás, quieta, com as mãos sempre juntas no colo, como se estivesse rezando mesmo quando não era a hora. Só que a irmã Clara não ouvia nada. Nem o hino de abertura, nem a voz do irmão que pregava, nem o barulho das crianças correndo no pátio depois do culto. Ela era surda desde que nasceu, ou pelo menos era o que todo mundo dizia. Até o dia em que ela se levantou. Foi num domingo comum, daquele jeito que a gente até esquece a data depois. O sol estava quente demais para outubro, e o ventilador de teto da igreja girava devagar, como se estivesse cansado. Eu tinha chegado atrasado, como sempre, e fiquei lá nos fundos perto da porta, onde a sombra da árvore de fora fazia um quadradinho fresco no chão. A irmã Clara estava 2 bancos à minha frente, do lado esquerdo. Ela usava um vestido florido, daquele tecido fino que gruda um pouco quando a gente sua, e o cabelo preso num coque baixo, como as moças antigas usavam. Não sei por que reparei nela aquele dia. Talvez porque ela não mexia, enquanto todo mundo se ajeitava no banco, tossia, abria a Bíblia, cochichava. Ela só ficava lá imóvel, olhando para frente. O irmão Paulo estava pregando sobre Elias e o fogo do altar. Ele gostava daqueles sermões longos, cheios de detalhes, e a voz dele ia subindo aos poucos, como sempre faz quando o assunto é milagre. Eu já estava distraído, pensando no almoço que a minha mulher tinha deixado no fogão, quando vi a irmã Clara se mexer. Primeiro foi só um tremor nas mãos, como se ela estivesse com frio. Depois, ela levou a mão ao rosto bem devagar, como quem não quer chamar atenção. Mas aí ela se levantou. Não foi daquele jeito brusco, como quando a gente se esquece de algo e pula do banco. Foi devagar, como se estivesse sendo puxada por uma corda invisível. Todo mundo olhou. O irmão Paulo parou de falar no meio da frase, com a boca ainda aberta. A irmã Clara ficou de pé, com os olhos arregalados, e então ela abriu a boca. Asterisco glória a Deus asterisco. Ela disse. Não foi um grito. Foi uma voz rouca como de quem não fala há anos. Mas todo mundo ouviu. Até as crianças pararam de brincar do lado de fora. O irmão Paulo ficou pálido. Ele baixou a Bíblia e fez sinal para ela continuar, como se não soubesse o que fazer. A irmã Clara olhou para ele, depois para nós, e então ela falou de novo, dessa vez mais firme. Eu ouvi. Deus falou comigo. Silêncio. Ninguém tossiu, ninguém se mexeu. Só o ventilador, rangendo lá em cima. Eu senti um calor subir pelas minhas costas, como quando a gente sabe que está acontecendo uma coisa que não dá para explicar. Ela contou que estava sentada como sempre quando de repente ouviu uma voz. Não era um som dentro da cabeça, como quando a gente pensa. Era uma voz de verdade vinda de fora, como se alguém tivesse se aproximado e sussurrado no seu ouvido. A voz disse, asterisco filha, eu te amo asterisco. Só isso. Eu nunca ouvi nada na vida. Ela disse, ainda com a mão no peito, como se quisesse segurar aquelas palavras dentro dela. Nem o meu nome, nem a voz da minha mãe, nem o som da chuva. Mas hoje eu ouvi. O irmão Paulo pediu para ela repetir, como se não tivesse entendido. Ela repetiu, e então ele começou a chorar. Não foi daquele choro bonito, que a gente vê nos cultos quando o espírito mexe com a gente. Foi um choro feio, de nariz escorrendo, mão tremendo, como se ele estivesse vendo um fantasma. Ele se ajoelhou ali mesmo, no púlpito, e começou a pedir perdão. Perdão, Senhor. Ele gritava. Perdão por duvidar. Aí eu não entendi mais nada. Porque o irmão Paulo nunca tinha duvidado de milagre. Pelo menos não que eu soubesse. Ele era daqueles que contava história de cura, de visão, de anjo aparecendo no meio da estrada. Então por que ele estava pedindo perdão agora? A irmã Clara continuou falando, mas eu já não prestava atenção nela. Meu olho foi para trás, para a porta da igreja, onde o irmão Tiago estava parado, com os braços cruzados e uma cara que eu nunca tinha visto nele. Era como se ele estivesse com raiva. Ou com medo. O culto acabou ali. Não teve oração final, não teve aviso dos próximos eventos, nada. Todo mundo ficou em silêncio, uns chorando, outros só olhando pro chão. A irmã Clara foi cercada pelas irmãs que queriam abraçá-la, tocar nela, como se ela tivesse virado uma santa naquele instante. Eu saí sem falar com. Fiquei parado do lado de fora da igreja, encostado no muro de pedra quente pelo sol da tarde. O cheiro de terra úmida subia depois da chuva fraca que tinha caído mais cedo, misturado com o incenso que ainda grudava nas roupas da gente. Não queria ir embora, mas também não queria ficar. As vozes das irmãs saíam em murmúrios pela porta entreaberta, um som que antes me acalmava e agora me deixava com a pele arrepiada.
O irmão Tiago ainda estava lá dentro, mas eu sentia os olhos dele em mim, mesmo sem olhar. Era como se ele soubesse que eu tinha ouvido tudo, que eu tinha visto a expressão dele. Não era só raiva, não. Era algo pior, era decepção. Ou talvez medo mesmo. Medo daquilo que a irmã Clara tinha solto sem querer. Você não vai embora? Levantei a cabeça. O seu Damião, velho que morava na casa ao lado do templo, estava parado ao meu lado com as mãos nos bolsos da calça surrada. Ele sempre cheirava fumo de fogão a lenha e a terra de horta. Não respondi logo. Só olhei pro chão, onde formigas carregavam migalhas de pão deixadas por alguma criança depois do culto. Não sei, falei por fim. Ele cuspiu no chão, um escarro grosso que brilhou por um segundo antes de ser absorvido pela poeira. Melhor ir. Isso aqui não é lugar para moço agora. Por quê? Seu Damião me olhou de lado, com aqueles olhos pequenos e claros que pareciam ver através da gente. Porque quando as coisas começam a desandar, é melhor não estar por perto para ver como termina. Não entendi direito, mas também não perguntei mais. Ele virou as costas e foi embora, arrastando os pés como se carregasse algo pesado. Fiquei sozinho de novo, ouvindo os grilos começarem a cantar no mato atrás da igreja. Dentro, a voz da irmã Clara subiu de repente, aguda, como se ela estivesse chorando ou rindo, não dava para saber. Um calafrio me percorreu. Não era medo, não exatamente. Era como se algo tivesse se mexido dentro de mim, algo que eu não sabia que estava lá. Respirei fundo e empurrei a porta. Dentro, o ar estava mais pesado. As irmãs ainda rodeavam a irmã Clara, mas agora algumas delas olhavam para mim com cara de quem tinha sido pega fazendo algo errado. O irmão Tiago não estava mais perto da porta. Eu o vi no fundo, ao lado do altar, falando baixo com o irmão Elias, o mais velho da comunidade. Os dois pararam de falar quando me viram. Você precisa ir embora, menino, disse o irmão Elias, sem sorrir. A voz dele era seca, como casca de árvore. Eu só queria, comecei, mas não sabia o que queria. Perguntar? Saber por que o irmão Tiago tinha pedido perdão daquele jeito? Por que a irmã Clara tinha falado daqueles sonhos como se fossem reais? Não é a hora, cortou o irmão Tiago. Ele não olhava nos meus olhos. Olhava para algum ponto atrás de mim, como se esperasse algo. Saí sem discutir. Caminhei até a estrada de terra, onde a poeira dançava no ar quente. Minha sombra se arrastava longa à minha frente, torta, como se eu estivesse carregando um fardo. Não tinha ninguém na estrada. Só o barulho dos meus passos e o zumbido dos insetos. Quando cheguei em casa, a avó estava na varanda descascando mandioca. Ela levantou a cabeça quando me viu, e eu soube pela cara dela que já tinha ouvido falar. Entrou nesse meio, foi? Perguntou, sem parar o que estava fazendo. A faca batia ritmado na tábua de madeira. Não entrei em meio nenhum, respondi, sentando no degrau de madeira gasto pelo tempo. Ela não disse nada. Só continuou descascando, mas eu sentia o peso do silêncio dela. Minha avó não era de falar muito, mas quando calava, era pior. A irmã Clara teve uma visão, falei, sem saber por que estava contando. Falou de anjo. O irmão Tiago pediu perdão. A faca parou. Ela virou para mim, os olhos escuros brilhando debaixo da luz amarela do final da tarde. E você acreditou? Não respondi, porque a verdade era que eu não sabia. Uma parte de mim queria acreditar. Queria que fosse real, que tivesse um sentido para tudo aquilo que a gente vivia, a seca, a fome, as noites em claro esperando a chuva que não vinha. Mas outra parte, a parte que doía, sabia que quando as pessoas começavam a ver anjos, era porque algo estava muito errado. Eles estão com medo, murmurei. Medo do quê? Não sei. Ela voltou a descascar a mandioca devagar. Medo é sempre de alguma coisa. Ou de perder, ou de ganhar. Fiquei olhando para minhas mãos. Elas tremiam um pouco. Não era frio. A faca de Dona Maria batia ritmado na tábua de madeira, tirando cascas finas como papel. O som se misturava ao zumbido dos mosquitos que já começavam a aparecer com o crepúsculo. Eu apertava os dedos contra a coxa tentando parar o tremor. Você também tá com medo, ela disse, sem levantar os olhos. Engoli seco. Não adiantava mentir para ela. Medo de não aguentar mais. Dona Maria parou de descascar. As mãos, grossas e cheias de calos, ficaram imóveis sobre a mandioca. Por um instante, pensei que ela fosse dizer algo como asterisco, a gente sempre aguenta, asterisco ou asterisco, Deus não dá carga maior que a gente pode carregar, asterisco, essas coisas que os velhos costumam soltar quando não tem mais nada para oferecer. Mas ela só suspirou longo, como se carregasse o peso de todas as secas que já tinha visto. Eu também. Isso me pegou de jeito que não esperava. Dona Maria nunca admitia fraqueza. Era ela quem distribuía a comida quando a despensa estava vazia,
Quem seguirá em frente quando o marido morreu de febre? Quem costurava os cortinhos nos pés das crianças para elas não sangrarem no caminho da escola? Se até ela estava com medo. O que a gente faz então? Perguntei, e minha voz saiu mais fina do que queria. Ela pegou outra mandioca, examinou como se fosse a primeira vez que via uma. A gente faz o que sempre fez. Acorda cedo, trabalha até doer, e quando não tiver mais força, pede ajuda. Pra quem? Dona Maria finalmente olhou para mim. Não tinha piedade naquele olhar, só uma coisa parecida com raiva. Ou talvez fosse determinação. Pra quem estiver perto. Ficamos em silêncio. Lá fora, o vento mexia nas folhas secas do juazeiro, arrastando-as pelo chão como ossos. Eu pensava nos anjos que o povo jurava ter visto no poço seco, nas mãos estendidas para cima como se fosse possível arrancar água do céu. Pensava no João, que tinha ido embora há 3 semanas procurando serviço na cidade grande e não mandava notícia. Pensava na minha mãe que acendia velas para Nossa Senhora das Dores todas as noites, como se dor fosse algo que se pudesse negociar. Eles estão falando que vai ter uma reunião amanhã, falei. Lá na igreja. Dona Maria torceu a boca. Reunião para quê? Para rezar? Para decidir se a gente vai embora. Ela riu. Não foi um riso de alegria, foi daquele tipo que sai quando a pessoa ouve uma piada sem graça, ou quando a ironia da vida aperta demais. Embora para onde? Para virar mendigo na beira da estrada? Para morrer de fome num lugar que não é nosso? Tem gente dizendo que o governo tá mandando ajuda. Governo. Ela cuspiu a palavra como se fosse um caroço de fruta azeda. Você acredita nisso? Não respondi. Porque a verdade era que eu não acreditava em nada naquela altura. Nem em anjos, nem em governo, nem na chuva que o homem do rádio prometia há meses. Mas ficar era esperar a terra rachar debaixo dos nossos pés. Eu vou, disse. Na reunião. Dona Maria não tentou me dissuadir. Só assentiu, como se já soubesse que eu ia dizer isso. Depois, empurrou a tigela com as mandiocas descascadas para mim. Leva isso para sua mãe. E diz para ela não esquecer de pôr sal na água. Senão, ninguém consegue engolir. Peguei a tigela. As mandiocas estavam duras, quase como pedra. Ia levar horas para cozinhar, e mesmo assim ia ficar um bagulho sem gosto, que a gente ia ter que mastigar até a garganta doer. Mas era comida. Era o que tinha. Quando saí da cozinha, o sol já tinha sumido de vez. O céu estava daquele roxo escuro que antecede a noite, e as primeiras estrelas piscavam como se estivessem com pressa de aparecer. Respirei fundo. O ar cheirava a terra queimada e a fumaça das fogueiras distantes. Caminhei devagar em direção à minha casa, passando pelos casebres de taipa onde as pessoas se amontoavam em silêncio. Algumas crianças brincavam com pedras no chão, arrastando-as como se fossem carrinhos. Uma delas, o menino do Zé, levantou os olhos quando passei. Ele tinha olheiras fundas demais para uma criança de 6 anos. Você viu o anjo? Perguntou sério. Parte de mim quis dizer asterisco, não menino, isso é coisa da cabeça das pessoas asterisco, mas olhei para aquela carinha suja de terra e só balancei a cabeça. Vi sim, tava bem bonito. Os olhos dele brilharam. Por um segundo, foi como se ele tivesse esquecido a fome. Ele vai trazer água? Apertei a tigela contra o peito. A mentira já tinha saído, não tinha mais jeito de voltar atrás. Vai, com certeza. O menino do Zé correu para dentro de um dos barracos, gritando algo que não entendi. Ouvi risadas abafadas lá de dentro, vozes de mulher. Fiquei parado no meio do caminho, com a tigela vazia e a boca seca. O sol queimava o couro cabeludo, e o cheiro de terra quente subia como fumaça. Quando entrei na minha casa, a mãe estava sentada no chão, costurando um rasgo na camisa do meu pai com linha grossa e nodosa. Ela não olhou para cima, mas eu sabia que tinha me visto. Onde você andou? Perguntou, sem parar o movimento da agulha. Na vila. O poço tá seco de novo. Ela suspirou, puxou o fio com os dentes. A luz que entrava pela fresta da parede desenhava sombras fundas no rosto dela. Seu pai foi pro mato cedo. Disse que hoje volta com alguma coisa. Não perguntei o quê. Sabia que podia ser qualquer coisa, um coelho magro, um punhado de raízes, ou só a esperança de que amanhã seria diferente. Deitei a tigela na mesa de madeira torta e me sentei no chão, encostado na parede. A terra fria aliviava um pouco o calor. O menino do Zé me perguntou do anjo, falei, sem querer. A mãe parou de costurar. O silêncio ficou pesado, como antes da tempestade. E você disse o quê? Que eu tinha visto. Ela não falou nada por um tempo. Depois, guardou a camisa no colo e olhou para mim. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado enquanto eu não estava. Filho, às vezes a gente precisa deixar as pessoas acreditarem no que elas precisam. Eu não respondi.
Não sabia se ela estava falando do anjo, do meu pai, ou de outra coisa qualquer. Lá fora, o vento começou a soprar forte, levantando poeira. Ouvi o barulho de passos correndo, vozes chamando. Alguém gritou asterisco água. Asterisco bem longe, e meu coração deu um salto. Saí sem esperar. A mãe não me chamou. Na rua, a poeira turvava tudo, mas dava para ver a silhueta das pessoas correndo em direção ao poço. Empurrei meu caminho entre os corpos, sentindo cotovelos e costelas batendo em mim. Quando cheguei na beira vi, lá no fundo, um filete fino de água escorria pela parede de barro, molhando a terra. Não era muito, mas era alguma coisa. O menino do Zé estava agachado com as mãos em concha, tentando pegar as gotas antes que sumissem na areia. Ele olhou para mim, sorrindo com os dentes tortos. O anjo mandou. Gritou. Não respondi. Só me ajoelhei do lado dele e coloquei a tigela embaixo do filete. A água caiu devagar, pingando nas bordas, enchendo aos poucos. Quando levantei a tigela, ela não estava cheia, mas pesava mais do que antes. Voltei para casa sem pressa. O vento tinha parado, e o sol já estava baixando. Minha mãe ainda estava na mesma posição, costurando. Ela olhou para a tigela e depois para mim. É pouco, falei. Ela pegou a tigela, molhou o dedo e passou na testa. Depois me estendeu. Bebe. Obedeci. A água tinha gosto de barro e sal, mas desceu gelada pela garganta. Quando acabei, ela tomou o resto devagar, como se quisesse fazer durar. Amanhã a gente vê, disse, e voltou a costurar. Deitei no meu canto, ouvindo o barulho da agulha furando o pano. Do lado de fora, as vozes foram se calando, uma a uma. Só ficou o som do vento e o rangido da madeira dos barracos. Fechei os olhos. Não sei se adormeci ou só fiquei ali, esperando o dia seguinte chegar. O vento trouxe um cheiro de fumaça e algo queimado. Abri os olhos devagar, a luz do luar entrando pelas frestas do barracão. Minha mãe ainda estava acordada, as mãos paradas no colo, a agulha cravada no pano. Você tá ouvindo? Perguntei baixo. Ela não respondeu. Só virou a cabeça para a porta, como se esperasse alguma coisa. Ou alguém. Então veio o barulho de passos pesados no chão batido. Não eram dos nossos. Fiquei quieto, a respiração presa. Alguém bateu na porta. Uma vez. Duas. Minha mãe finalmente se mexeu, guardando a costura debaixo do colchão.